Mateus capítulo 15, versículo a partir do 29, vai até o 37. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho aqui nas minhas mãos uma mensagem de Deus que está aqui na minha frente, que é a Bíblia Sagrada, uma mensagem de Deus para conosco neste dia. Mas antes de passar essa mensagem, meu irmão, ler essa passagem junto com vocês, eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra, e também fazer uma oração pela palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu te agradeço, meu Deus, por essa mensagem, por essa palavra, Senhor, que está aqui na minha frente. Pai, que é a sua própria voz, e nós queremos te ouvir. Então eu te peço, Jesus, fala conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Que a nossa necessidade, meu Deus, seja exposta diante de Ti e que a Sua palavra venha falar conosco em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem 15, versículo 29, a partir do versículo 29, que diz assim, o título é A Segunda Multiplicação dos Pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. Eu já quero começar falando aqui já com os irmãos que Jesus não tem problema com esse monte. Esse monte aqui, espiritualmente, simboliza um monte de problema que nós temos, um monte de dificuldade, um monte de coisas erradas que está na nossa vida. Mas Jesus não tem problema com isso. Ele está nos mostrando aqui que ele sobe nesse monte. Ele é maior do que esse monte. Ele fica acima desse monte. O monte aqui está abaixo dele. Ele diz assim, subindo ao monte, assentou-se lá. Então Jesus não tem problema com isso. Nós que vemos dificuldade, um monte de problema que nós, muitas das vezes, nós mesmos arrumamos. Mas Jesus, hoje, ele vai nos mostrar como nos livrar desse monte de dificuldade. E continuando a leitura. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos e aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Está vendo como Jesus não tem problema? Jesus está pronto para nos ajudar. Jesus está pronto para nos sarar. Para Jesus não tem problema em subir o monte, não tem dificuldade para ele subir o monte. Mas nós sabemos que subir o monte, literalmente, não é fácil. Não é fácil. Aqui está mostrando para nós, aqui nesse versículo 30, que nós temos dificuldade sim de subir o monte. Que não é fácil subir o monte sozinho. Imagine levando coxos, cegos, mudos e aleijados. Então isso aqui quer nos mostrar o esforço que nós temos que chegar até Jesus. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E nós temos que se esforçar para chegar aos pés de Jesus. E nós sabemos que chegar aos pés de Jesus hoje é espiritualmente. Porque não temos condições, igual aquele povo dessa época, que chegaram aos pés de Jesus e levaram todas essas pessoas. Hoje nós podemos chegar aos pés de Jesus em oração. É o que nós temos que fazer. Nós estamos com um monte de problemas, um monte de dificuldade. Nós temos pessoas aleijadas, aquelas que não andam na presença de Deus, aqueles mudos que não falam de Jesus, não falam da Bíblia, os cegos que não conseguem enxergar as boas novas que Jesus nos traz. Então nós temos que levar essas pessoas aos pés de Jesus em oração, irmão. Que a Bíblia diz aqui, ó, e ele os sarou. É isso que nós temos que fazer. Eu também já fui um cego. Eu também já fui um aleijado. Mas me levaram, pela misericórdia, me levaram aos pés de Jesus. E hoje eu estou sarado. Então o que Jesus está nos mostrando aqui, mesmo com o esforço que nós temos que fazer, mas nós temos que fazer. Nós temos que ajudar essas pessoas que não andam na presença de Jesus, que não conseguem enxergar os bem-feitos de Jesus, os mudos, aqueles que não falam de Jesus porque não conhecem. Nós temos que ajudar essas pessoas a Jesus sarar ele, porque não somos nós que vamos sarar, mas sim Jesus, com a sua misericórdia, vai sarar cada um deles. Continuando a leitura.
de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam Deus de Israel. Então todos vão glorificar a Deus quando essas pessoas que não andavam na presença de Jesus, quando eles verem andando na presença de Jesus, eles vão glorificar e vão dizer: só pode ter sido Deus, porque é Deus que faz essas coisas na vida da gente. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho pena e não quero despedi-la em jejum. Para quê? Para que não desfaleça no caminho. É isso que Jesus quer fazer em nossa vida. Que o caminho é longo, a nossa caminhada é longa na presença de Jesus. E Jesus quer nos dar o alimento necessário para que a gente não desfaleça no caminho. E esse alimento necessário é a palavra de Deus, que nós estamos lendo aqui agora. E Deus tem falado conosco a todo tempo. E Jesus está dizendo: eu não quero. É Jesus que não quer. Jesus não quer te despedir. Jesus não quer que chegue no dia final de nossa vida com fome, com sede. Jesus quer que nós estejamos alimentados, e alimentados com a palavra. Ele diz: e não quero despedi-la em jejum. Para quê? Para que não desfaleça no caminho. Então nós já estamos sendo alimentados a partir desse momento que a gente começa a ler a palavra de Deus, que é a própria voz de Deus. Ele vem nos falando e nos alimentando. Então, meus irmãos, não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de estudar a Bíblia. Porque a própria palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco. E Jesus, quando ele diz aqui: para que não desfaleça no caminho, é para que você não passe vergonha. Então você tem que estar se alimentado da palavra, para que quando vier a tentação, você se livrar dela com a palavra. Porque Jesus também foi tentado 40 dias e 40 noites jejuando, e assim que acabou o jejum, ele teve fome, teve necessidade, ele precisava de alimento. E isso também acontece conosco. Nós precisamos de alimento, mas alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, quando o diabo veio tentar Jesus, distorcendo a palavra, para impactar Jesus, Jesus se defendeu dele com a palavra. Jesus não mandou ele sair, sai daqui. Não, Jesus usou a palavra correta para se defender das aciladas do maligno. É o que nós temos que fazer. Nós temos que se alimentar com a palavra. Porque Jesus hoje está nos dando essa libertação. Continuando a mensagem no 33. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: quantos pães tens? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Então nós vemos aqui um pouco a incredulidade, como nós somos. Os discípulos aqui duvidaram e perguntaram: de onde nos viriam num deserto? Eu fiquei a me perguntar, que no título está dizendo aqui, ó, a segunda multiplicação dos pães. Se é a segunda multiplicação, é porque teve a primeira. E a primeira multiplicação foi desse mesmo modo. E esses mesmos discípulos tiveram lá. E como agora, na segunda multiplicação, eles ainda têm dúvida, fazendo essa pergunta para Jesus. É porque o Espírito Santo vem me falando, é que nós esquecemos, muitas das vezes, do primeiro milagre que Jesus fez em nossa vida. Eu me lembro de um primeiro milagre, eu não estava com consciência para isso, mas depois de crescido, eu percebi que o primeiro milagre que Jesus fez na minha vida foi o nascimento. Esse é um dos primeiros milagres que Jesus faz em nossa vida. E mesmo assim, a gente esquece do que Jesus já fez por nós. E ficamos duvidando e fazendo pergunta para Jesus. Então, fazemos pergunta duvidosa para Jesus. Mas para Jesus não importa quanto tempo você está com Ele. O que importa para Jesus aqui, Ele citou aqui, já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer.
Não importa quantos dias você está com Jesus, quantos anos você está com Jesus, Jesus quer te alimentar, porque Jesus não quer ver você com fome, em jejum, passando por fome, por necessidade espiritual. Jesus quer te alimentar espiritualmente. E não é diferente o que ele está falando hoje aqui. É assim que Jesus quer transformar a nossa vida. Ele quer deixar a gente fortalecido, forte. Porque no 35 já diz, então mandou a multidão que se assentasse no chão. Então quando Jesus tem que dar a bênção para alguém, ele não olha. Ele não é como o homem que pede senha, lugar na fila, primeiro, segundo, terceiro lugar. Não, Jesus não. Jesus só quer organização. Ele mandou que a multidão se assentasse no chão para ser organizado. Imagina aquele montão de gente em pé, a multidão ao redor dele, estava tudo embaralhado, tudo bagunçado. Mas Jesus gosta de organização. Então quando a gente se assenta, forma um grupo assentado, fica mais fácil para Jesus reconhecer e organizar. É assim que Jesus quer, que a gente fique na presença dele, organizado. Porque a própria Bíblia nos ensina que as coisas de Deus é com ordem e decência. É assim que nós temos que se portar na presença de Jesus. Porque tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Jesus não dá nada faltando não, irmão. Porque Jesus, quando ele dá com sobra, ele dá com fartura. É assim que Jesus faz. Jesus não dá com mendigaria. Não, no reino de Deus, no trono de Deus, nos céus, tem fartura. Ele é dono do ouro e da prata. E todas as bênçãos de Deus, ele já nos deu, celestial, já estão conosco. Falta a gente ter conhecimento com a palavra e obedecer, andar com Jesus, fazer o que Jesus nos ordena fazer. Assim nós vamos ser felizes na presença de Deus. E Deus não quer deixar nenhum de nós com fome, porque Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele tem pena. Mas Deus também é fogo consumidor. Então nós temos que estar na presença de Jesus organizado, comportado, assim como Jesus nos ordena. Fica aqui essa mensagem, irmãos, para o dia de hoje, a reflexão, porque nós precisamos da salvação. Jesus está nos dando todas as coisas. Esse livro sagrado tem aqui todas as dúvidas, todas as perguntas, todos os acertos. Está aqui nesse manual, que Jesus não deixou a gente órfão. Então aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Jesus disse que vai mal aquele que não conhece as Escrituras. Ele diz que o povo dele sofre por falta de conhecimento, mas conhecimento espiritual. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.